Desde o começo de 2021, eu estou fazendo uma leitura bíblica, uma média de 5 capítulos por dia, e a minha meta é terminar de ler toda a Bíblia até setembro. Comecei em janeiro e até o final de setembro eu pretendo ler toda a Bíblia. E ontem, dia 11 de julho de 2021, domingo, eu li os livros de Sofonias e Ageu, os dois num dia só. E no livro de Ageu, no capítulo 1, há um trecho que eu já li algumas vezes, mas ele chamou muito minha atenção no que diz respeito a priorizarmos a vontade de Deus, a darmos prioridade ao reino de Deus de uma maneira geral. Porque o que é o reino de Deus? Não somente as atividades na igreja, mas quando colocamos tudo que satisfaz a vontade de Deus em primeiro lugar, nós priorizamos o reino de Deus. Porque nós fazemos parte do reino de Deus. Nossa família, quando toda a nossa família está aos pés de Jesus Cristo, toda a nossa família faz parte do reino de Deus, pertence ao reino de Deus. Então, esse trecho aqui do livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 1, eu lerei até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais pouco, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não os saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ou seja, ele está repetindo pela terceira vez a mesma expressão, porque quer dizer mais ou menos o seguinte: preste atenção no que você está fazendo. Versículo 8: Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O que quer dizer esse texto? Que Deus alertou o povo que tinha saído da Babilônia e voltado para Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída 70 anos antes. E o povo voltou para Jerusalém com a missão também de reconstruir o templo, só que em vez de priorizar a obra de Deus, o povo quis construir casas para si e ficar no conforto, ficar no, assim, cada um cuidar dos seus próprios interesses e deixando de lado a obra de Deus, deixando de lado a construção do templo, que naquele tempo, como ainda era a época da lei, Deus precisava de templos para se manifestar ao povo. Aí, a partir do momento que Jesus veio, inaugurou-se a Era da Graça, e a partir daí Jesus Cristo passou a habitar, por meio do Espírito Santo, passou a habitar em nossos corações, e nós passamos a ser o templo do Senhor. Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e priorizamos aquilo que Deus, o plano de Deus para nós, nós mesmos nos tornamos templo do Espírito Santo. E claro que nos reunimos na igreja, nos reunimos nos cultos, porque o templo feito por mãos humanas é apenas um local para nos reunirmos, para nos confraternizarmos com nossos irmãos, para cultuarmos a Deus juntos. Mas na Era da Graça, o templo de Deus agora é cada um de nós. Quando, obviamente, vivemos de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui, o que estava acontecendo? Nesse trecho que eu li. O povo estava cuidando dos seus próprios interesses
estava deixando de lado a obra de Deus, estava deixando de lado a vontade de Deus, que era de construir o templo, onde ele pudesse ser cultuado, onde por enquanto os sacrifícios pudessem ser oferecidos, para que o povo, Deus pudesse estar mais perto do povo. E só que o povo acabou deixando de lado as coisas de Deus e quis cuidar dos seus próprios interesses. Apenas voltou para Jerusalém e cada um construiu sua própria casa e deixou o templo de Deus de lado. O templo, no caso, o segundo templo de Jerusalém foi deixado de lado durante um bom tempo. E então, tanto que Deus advertiu o povo, Deus permitiu que houvesse seca, que não chovesse. Então, Deus permitiu que ocorresse uma estiagem, que ocorresse, que prejudicasse a plantação e tudo mais, como diria um castigo, mas talvez é também um alerta para o povo, para que voltasse, cada um voltasse para atenção, para a missão que Deus tinha confiado ao povo, que também era de construir o templo, que para que Deus pudesse ser cultuado. Então, o alerta que esse texto nos deixa é de que não adianta nada nós cuidarmos apenas dos nossos próprios interesses e deixarmos a vontade de Deus de lado. Porque se nós cuidarmos apenas dos nossos próprios interesses, nós podemos até ter satisfação, ter conforto, ter algum luxo, podemos até satisfazer nossa vontade, ter assim um certo contentamento, um certo prazer, mas será algo efêmero, algo passageiro, e sempre precisaremos de mais e mais e mais, e nunca ficaremos satisfeitos, e acabaremos tendo prejuízo com isso, prejuízo em várias áreas de nossas vidas, nossa vida financeira, nossa vida espiritual e até mesmo nos relacionamentos com as pessoas. Então a mensagem que esse texto nos deixa é que devemos sempre priorizar o plano de Deus para nós, aquilo que Deus reserva para nós, para que não venhamos a ser prejudicados nem prejudicar ninguém. E por meio do nosso testemunho, nós estaremos semeando a palavra, nós estaremos compartilhando testemunho a respeito do que Deus tem feito em nossas vidas. Porque quando depositamos nossas vidas aos pés de Cristo, submetemos a vontade de Deus, Deus faz um milagre em nossas vidas. Se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe, seu favorito, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe e até sempre que quiser.